Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Uma alegria estar novamente juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual, fortalecimento, buscando compreensão acerca da verdade bíblica, de tal maneira que a nossa postura de vida seja de um modo que agrade a Deus. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis, que é o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber novas mensagens, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Então, a todos vocês que nos acompanham, que estão conosco neste momento, que Deus continue abençoando, fortalecendo a você e a cada família que você representa. Então, que neste momento nós possamos parar um pouco para refletir acerca da palavra de Deus, buscando crescimento, buscando orientação, buscando compreensão acerca da vontade de Deus em nossas vidas, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, vamos à mensagem de hoje. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do tema idolatria. O que isso representa, o que isso significa de fato, o que é idolatria. Muitas vezes, por muitos anos, a idolatria foi mal compreendida, e, infelizmente, ela continua sendo mal compreendida até os dias de hoje, e de tal maneira mal compreendida que traz até ofensas a determinadas religiões, a segmentos religiosos, mesmo que sejam cristãos, mas num formato diferente, a pessoa ela acaba confundindo a questão da idolatria. Quando nós falamos em idolatria, nós temos que observar o que de fato significa isso para nós, para que nós não venhamos a incorrer em erros e ofensas desnecessárias. Aliás, ofensa é sempre desnecessária, seja ela qual for. Mas para que nós compreendamos melhor o que significa idolatria, a palavra em si, idolatria, é adoração a um ídolo. E por que que Deus se ofende com isso? O que que Deus pensa a respeito disso? Idolatria, na sua base, é a adoração a algo, alguém ou alguma coisa em que aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquela figura que está representando ali, desvie o pensamento de Deus, desvie o olhar de Deus, desvie a compreensão de Deus. Então, a idolatria não é simplesmente um objeto, não é simplesmente um ídolo. A idolatria é o que está por trás dele. O apóstolo Paulo, no texto de 1 Coríntios, ele fala que o ídolo não é nada. O ídolo em si é apenas uma estátua, o ídolo em si não é nada. A questão é a compreensão que se tem daquilo que está por trás da representatividade. O que é que está por trás daquele objeto ou daquela pessoa, da sua maneira de expressar. Mas, principalmente, trazendo essa questão da idolatria voltada para os objetos, para as estátuas, para símbolos religiosos, como é que eu vou definir o que é idolatria e o que não é? Afinal de contas, o próprio Deus pediu para colocar objetos que levassem à reflexão da espiritualidade dentro do seu templo, dentro do tabernáculo de Deus. Havia a Arca da Aliança, havia querubins, haviam outras representatividades, como a mesa dos pães, né, o símbolo da bacia de bronze de purificação. Então, por que que esses objetos não são idolatria e outros semelhantes poderiam ser? É porque idolatria é aquilo que tira o foco de Deus, deixa Deus de lado e leva a sua compreensão para um outro caminho. O objeto que te remete a Deus, ele não é um objeto de idolatria. Como nós, por exemplo, temos o menorá, que é o castiçal de 7 velas, que representa o Espírito Santo.
a Arca da Aliança, que representa a nossa aliança com Deus. Então, nós temos símbolos que remetem a Deus, que levam o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa experiência pessoal diretamente a Deus. Então, o que nos remete a Deus não pode ser considerado idolatria. Agora, aquilo que nos distancia de Deus na sua forma, na sua essência e na sua compreensão, isto sim, de fato, será idolatria. A Bíblia fala disso em muitos textos, nos textos de Isaías, nos textos de outros profetas, mas um dos textos que engloba de maneira mais eficaz essa questão da idolatria é o Salmo 115. O Salmo 115, de 1 a 9, ele nos diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor à tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: Onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam e seus pés não andam. O som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos quanto os adoram. Israel confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Israel confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Israel, a expressão hebraica para aquele que foi justificado em Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo e pelo sacrifício de Cristo você foi justificado a Deus, você pertence ao povo de Israel, ao povo do Israel espiritual nos dias de hoje, que alcança os povos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. O Israel de Deus é a essência do povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Então, todo aquele que buscou a Deus, entregou-se a Ele em espírito e em verdade, e desta maneira continua seguindo em adoração, guiados pelo Espírito Santo, se tornaram filhos de Deus. E como filhos de Deus, tem estes cuidados, foi justificado e tem esse cuidado de Deus aqui no versículo 9 do Salmo 115. Israel confia no Senhor. Você confia no Senhor, eu confio no Senhor, nós confiamos no Senhor. Israel confia no Senhor. Por quê? Porque ele é o seu amparo e o seu escudo. Seu amparo, aquele que nos dá apoio, aquele que nos acolhe, aquele que nos abriga, e é o nosso escudo, o escudo para nos defender dos ataques inimigos. Agora, quando se trata de ídolos, aqui ele fala da figura de uma estátua e ele coloca assim, que os ídolos deles têm mãos, mas não apalpam, né? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, porque é uma estátua, e uma estátua não faz nada disso. O problema é que quando a pessoa faz uma estátua de algo que ele considera que existe um poder divino ou no objeto ou por trás do objeto, desviando de Deus, então aí sim isto vai ser uma idolatria. O objeto em si não é nada, como diz o apóstolo Paulo no texto de 1 Coríntios, o objeto em si não é nada. O problema é a compreensão daquilo que se está por trás dele. Porque, como eu já disse, todos os objetos que remetem a Deus não são considerados idolatrias. Apenas aqueles objetos que se desvia de Deus, que vai desviar de Deus, é considerado como idolatria. Então, nós temos, por exemplo, o menorá, que é o castiçal de 7 velas, que representa o Espírito Santo. O próprio Deus mandou colocar o menorá no templo, a Arca da Aliança, fazer querubins para colocar ali junto da arca, a bacia de bronze para purificação. Então, existe
muitos símbolos e nenhum desses objetos são considerados idolatria. Por quê? Porque todos eles remetem a Deus. O cálice da aliança, né, representa a nossa aliança com Deus, que é representado ali pela Arca da Aliança. Também nós temos os querubins, que representam a guarda de Deus, os cuidados de Deus. Nós temos também o menorá, que representa o Espírito Santo de Deus nos seus 7 atributos, que está em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Então, o objeto que te remete a Deus não vai ser um objeto de idolatria. Agora, o objeto que te distancia de Deus, te afasta de Deus e transmite a compreensão que há algum poder nele mesmo, né? Isto é reprovado por Deus. Deus não aprova esse tipo de comportamento. Então, o texto fala no versículo 8: tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos quantos neles confiam. Então, tornem-se igual a ele. Tornem-se igual a ele quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas vão ter boca, mas não vai ter uma boa expressão, não vai ter explicações de fala. Tem olhos, mas não veem o que está errado. Né? Tem o nariz, mas não cheiram, não sentem, né, aquilo que está mal diante do Senhor. Suas mãos não apalpam e seus pés não andam. Né? A pessoa ela fica com uma atitude travada e não consegue caminhar de uma maneira íntegra na sua vida. Então, é desta maneira que o texto está apresentando a questão da idolatria. Idolatria, então, basicamente, é aquilo que em si só, pela pessoa interpretar que ele tem de fato algum poder em si mesmo, então ele acaba desviando aquela pessoa de Deus. Porque se eu tenho uma imagem, por exemplo, de alguém que viveu a sua vida de cristã íntegra, fiel e que buscou agradar a Deus em todas as coisas e foi reconhecido por isso, então essa pessoa, em determinado segmento religioso, pode ser colocado depois da sua morte como um mediador, como um intercessor, como aquele que pode estar diante de Deus pedindo um auxílio para o necessitado que ainda continua em vida. Então, nós podemos observar que a compreensão de fato da idolatria está na má interpretação da criação e da morte. Quando eu não compreendo direito como Deus criou o ser humano e não compreendo direito o que acontece após a morte, então eu posso gerar uma idolatria pela falta de compreensão. Como, por exemplo, quando nós pegamos a criação em Gênesis, né? Gênesis, no capítulo 2, onde fala da criação, e ele vai apresentar com bastante detalhes esta questão da criação. No capítulo 2, o texto mostra muitos detalhes a respeito da criação do ser humano. E quando chega no versículo 7, Gênesis 2:7, o texto diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser uma alma, o homem não passou a ter uma alma. Observe bem esse verbo em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O texto fala que o homem passou a ser, ele não passou a ter. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus fez um boneco de barro inanimado e, ao soprar o fôlego de vida neste boneco, ele se tornou uma pessoa que pensa, uma pessoa que vive, uma pessoa que respira, uma pessoa que tem uma certa autonomia de vida em si mesmo, que tem inclusive livre-arbítrio até para recusar a ação de Deus e se distanciar de Deus.
Mas o texto aqui é bem claro, falando que esta pessoa, ela passou a ser uma alma vivente. Então, a expressão da alma trata de uma pessoa na sua totalidade do ser, nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu estado psicológico, nas suas preferências, nos seus gostos, na sua postura de vida, nas suas escolhas de vida. Então, alma é a pessoa, alma não é o que a pessoa tem, alma é o que a pessoa é, de fato. Tá? Então, o texto aqui fala, ele se tornou uma alma vivente. Mas daí o que acontece? Eu tenho que compreender que se o homem foi formado do pó da terra e foi soprado nele o fôlego de vida, né, o espírito de vida, o fôlego de vida foi colocado nesse homem, e ele se tornou uma pessoa, se tornou uma alma vivente, então eu também tenho que compreender como que isto se separa. Porque, para que nós tenhamos um exemplo prático e direto a respeito disso, nós temos, por exemplo, se você pegar fubá, colocar na água e mexer aquecendo no fogo, então essa água com fubá, ela vai se transformar numa polenta. Polenta é um produto que é somado à água com o fubá. E aí, a água e o fubá não passaram a ter polenta, eles passaram a ser polenta. É isso que o texto está dizendo aqui. Só que o ser humano, ele é tão limitado nas suas ações que depois você não consegue separar a água do fubá, depois da polenta pronta, você não consegue separar a água do fubá para que ele volte ao seu estado original. Só que Deus consegue fazer isso conosco. É o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Porque o homem foi formado do pó da terra, e Deus soprou nele o fôlego de vida, o espírito de vida. E aí, em Eclesiastes 12:7, fala a respeito de como isso se divide na morte. Ele fala: o pó volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, o fôlego de vida volta para Deus, o espírito, e o, o pó, né, volta a ser pó, porque o homem foi formado do pó da terra. Então, é desta maneira que nós temos que compreender como que Deus está cuidando de nós e a compreender o que acontece na criação e o que acontece depois da morte. Também nós temos que observar aqui no Salmo 115, que fala a respeito dos ídolos, também vai falar a respeito desta questão da morte. O Salmo 115, versículo 17, olha o que fala aqui: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio, né, não podem louvá-lo. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem louvá-lo. Ou seja, os mortos, eles não têm consciência. Quando nós compreendemos que aquele que morre, ele não tem consciência porque ele está em estado de sono, um sono profundo, que só vai despertar quando Jesus Cristo voltar. A todo tempo, a palavra de Deus, a Bíblia, compara a morte com o sono, porque isso é um estado de inconsciência. Como, por exemplo, Jesus na ressurreição de Lázaro. Quando os discípulos vão falar com Jesus a respeito de que Lázaro morreu, Jesus fala para ele: Lázaro dorme. Por quê? Porque para Deus a morte nada mais é do que um sono, porque como ele é o autor da vida e o mantenedor da vida, ele pode despertar os mortos a qualquer momento. Então os mortos estão simplesmente dormindo, aguardando a ressurreição em Cristo Jesus, que é o que fala 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, quando fala da volta de Jesus Cristo. E ali fala que, ressoada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Os vivos que estiverem ali terão seus corpos transformados e juntos encontrarão com o Senhor nos ares. Juntos. Então, os mortos permanecem em estado de inconsciência até a volta de Jesus, para que na ressurreição ele possa estar junto com o Senhor. Até porque, se esse mediatismo da morte existisse, a pessoa morresse, ia diretamente para o céu e já iria habitar com Deus diretamente, então não haveria necessidade nenhuma da ressurreição, já que quem morre está nos braços de Deus, está com Deus e tem a consciência de falar com Deus. Se isso fosse verdade, não haveria necessidade de ressurreição, porque a ressurreição é exatamente trazer a vida àquele que descansa no Senhor, aquele que entregou a sua vida e descansa no Senhor. Então, nós temos que pontuar o que é esta questão da idolatria. Quando alguém morre e ele é classificado como um santo, mediador ou intercessor, ele está me desviando de Cristo, porque em 1 Timóteo, né, capítulo 2 ali, também fala que Jesus Cristo, ele é o único intercessor e mediador. Nós só temos Jesus Cristo como intercessor e como mediador, e temos a expressão de Cristo em nós pelo Espírito Santo, que também é o nosso intercessor e o nosso mediador. Então, não existe outra possibilidade de ter uma pessoa que morreu e ter essa pessoa junto com Deus no céu, intercedendo por nós. Isto não é bíblico, isso não é uma verdade dentro da palavra de Deus. Então, quando nós compreendemos a morte da maneira que é, nós percebemos que a compreensão geral a respeito da morte é o que leva à idolatria. É a busca de Deus na compreensão humana, vai levar à idolatria, né? E o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1 é que isso acontece, porque a pessoa passa a adorar a criatura no lugar do Criador. E isso é idolatria. Adorar a criatura no lugar do Criador. Nós temos Deus, o nosso Senhor, que é o nosso Criador. E eu não posso pegar uma criatura, que nem que ele seja um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas é uma criatura, e eu não posso pegar essa criatura e colocá-lo como intercessor, como mediador da nossa vida, porque isto é idolatria, isto é desviar dos propósitos de Deus, do plano de Deus, da comunhão direta com Deus, que nós temos livre acesso pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque ele derramou seu sangue para que os nossos pecados, transgressões, culpas e iniquidades sejam perdoadas diante de Deus o Pai. E que o Espírito Santo continue nos conduzindo, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, que você possa pensar nisso, que você possa se voltar para Deus e recebê-lo como único Senhor e Salvador de suas vidas, em que você não precisa mais de outro mediador, você não precisa de outro intercessor, porque Jesus Cristo intercede e media suas orações no santuário celestial, e o Espírito Santo, que habita em nós, também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como fala Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo escreve que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não temos como expressar em linguagem humana, mas o Espírito Santo, que habita em nós, leva diante de Deus no santuário celestial cada um dos nossos pedidos mais íntimos, cada uma das nossas necessidades, e tudo é colocado diante do trono de amor, de graça e misericórdia de Jesus Cristo em Deus o Pai pelo Espírito Santo. Então, guarde essa palavra, se volte para Deus. Você tem livre acesso a Deus por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo que habita em você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz.
E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando neste momento. Que o Senhor também esteja alcançando aqueles que verão essa mensagem posteriormente, que todos sejam agraciados pela tua presença, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.